Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Nosso encontro diário, né? Aquele nosso momentinho para trocar informações, trocar figurinhas sobre o Flamengo. Hoje eu trouxe coisas que vocês gostam, notícia de mercado da bola. Na verdade é só mercado da bola, só transferências, possíveis saídas, uma chegada, né? Uma quase chegada. Não vou comemorar antes da hora não, porque a gente já viu que essa negociação ela pode se estender por mais tempo ainda, mas as notícias são boas. Só que antes disso, vamos seguir naquele nosso esquema, nessa nossa relação que dá super certo. Vocês deixam like, compartilham o vídeo, né, para que tenha o maior alcance possível e a gente aumente a nossa família, nosso trabalho seja valorizado. E eu venho com as melhores informações do dia para que vocês fiquem sempre bem informados em relação ao Clube de Regatas do Flamengo, que vai a campo amanhã para mais um clássico, encara o Botafogo no Maracanã às 9h30 da noite. E a gente espera que dessa vez tenha uma vitória, né? O Flamengo não teve folga, então está se preparando, tem avaliado aí, trabalhado, né? Se preparado para encarar o Botafogo e quem sabe conseguir a sua primeira vitória em clássicos no ano de 2024. Mas vamos falar de mercado da bola, né? Eu falei para vocês que hoje era só notícia disso, então como minha palavra vale muita coisa, eu já vou começar emendando aqui sobre Thiago Maia, né? O Thiago Maia que não jogou ainda sob o comando de Tite, né? Não fez nenhuma partida oficial com o elenco profissional do Flamengo, ele só foi a campo em uma partida em 2024, que foi no empate sem gols com a Portuguesa. O Flamengo estava sendo comandado pelo Mário Jorge naquela ocasião, né? Porque a delegação principal estava nos Estados Unidos, cumprindo os compromissos de pré-temporada. E o Thiago Maia foi liberado dessas viagens porque existiu ali um quase acordo, uma quase transferência para o Internacional. Então ele ficou no Rio de Janeiro para poder resolver, para ver quem sabe, né, avançar nessas negociações e se apresentar ao Colorado. Não aconteceu, então ele ficou trabalhando separado no Ninho do Urubu, até que ele foi aproveitado pelo Mário Jorge nessa segunda partida, né, que foi o empate sem gols com a Portuguesa, e depois ele seguiu trabalhando, foi cortado das atividades, dos relacionados, na verdade, não das atividades, mas dos relacionados das partidas do Tite, até porque ele ainda não tinha trabalhado com o Tite, e aí ficou fazendo esse trabalho de forma separada, digamos assim, né, não foi a campo com o elenco principal. Bom, a ideia do Thiago Maia, a expectativa dele, na verdade, é resolver o seu futuro até o final da semana, até o finalzinho dessa semana, né? O Flamengo agora que já está com a delegação no Rio de Janeiro, já voltou a focar aí para essas questões, né, que estavam pendentes, tanto a do Mateuzinho quanto a do Thiago Maia, a do próprio Léo Ortiz. Então o Flamengo começou a dar andamento nessas negociações, retomar um pouquinho, né, essas negociações. E aí o Flamengo agora aguarda uma nova investida do Internacional para poder liberar o Thiago Maia de forma definitiva. Então, o Thiago Maia tem uma expectativa que isso ocorra já até o final da semana, né? Ou que o Inter saia do negócio, ou que o Inter de fato faça uma nova investida, mas que o seu futuro seja definido. E o Flamengo mantém a expectativa de lucrar com a saída do Thiago Maia. Ou seja, o Flamengo que adquiriu os direitos do jogador por 4 milhões de euros à época, né, em 2022, quando fechou a compra definitiva do jogador, recebeu uma oferta do Internacional em janeiro no mesmo valor, tá? Os 4 milhões de euros, só que com a cotação atual equivale aí a 21,3 milhões de reais. O Flamengo, por sua vez, quer receber 5 milhões de euros, que representa cerca de 26,6 milhões de reais, para liberar o jogador. Então a expectativa do Flamengo é que o Inter faça uma nova investida, até porque o Thiago Maia é um interesse grande da comissão do Eduardo Cudê, né? O Eduardo Cudê já demonstrou bastante admiração pelo atleta, quer tê-lo em 2024, então o Flamengo mantém a expectativa que o Inter reconsidere aí e faça uma oferta maior para sim liberar o Thiago Maia. Então a negociação está travada a princípio, o Inter não fez uma nova movimentação, segue com seus 4 milhões de euros, o Flamengo aguarda um pouquinho mais e aí a gente vai seguir acompanhando para ver se essa situação se desenrola realmente até o final da semana, seja pela permanência do jogador, para que ele volte a ser aproveitado, ou para que ele seja liberado para o Internacional no seu novo foco, né? O Globo Esporte deu que o Thiago Maia tá tranquilo, tá? Ele tem interesse no projeto do Internacional, se sentiu bastante valorizado pelo interesse do Eduardo Cudê, pela comissão, né? Por
todos os elogios que foram feitos a ele, mas também é adaptado ao Rio de Janeiro, é rubro-negro de coração, então tá tranquilo, ele só quer de fato definir o seu futuro. E aí a expectativa é que isso seja resolvido até o final da semana. Por um outro lado, a boa notícia, né? E aquela que a gente está aguardando há muito tempo, o torcedor, então, principalmente, não tem como a gente fazer uma live ou um vídeo sem que o torcedor, o mais otimista, o mais pessimista, enfim, que todos perguntem sobre Léo Ortiz. E aí, vem, não vem? A novela vai acabar, a novela não vai acabar? A que ponto que anda essa negociação? Bom, ao que tudo indica, né, nós fomos atrás da informação, tá? O André Hernan deu em primeira mão, nós fomos atrás da confirmação. Ainda não obtivemos essa confirmação, tá? Mas, segundo André Hernan, o Flamengo já encaminha a contratação do Léo Ortiz, tá? O Flamengo e o Bragantino chegaram nessa terça-feira, depois de reuniões e reuniões, né? Mêsversários, quase uma eternidade, várias temporadas de novela, de negociação. As duas partes, os dois clubes, chegaram, enfim, ao denominador comum, né? Exigiu muita paciência, porque o Bragantino, a princípio, queria entre 10 e 12 milhões para negociar o jogador, também tinha uma preferência em negociá-lo com a Europa, né? Não queria reforçar um rival direto. O Léo Ortiz, desde o primeiro momento em que essas negociações se iniciaram, demonstrou interesse pela transferência ao Rio de Janeiro para se tornar um jogador do Flamengo e não deixou de ser prioridade do Flamengo também em momento nenhum. Em dado momento ali do mercado, da janela, o rubro-negro chegou até a consultar o Domingos, por exemplo, outras situações, mas o Léo Ortiz sempre foi o nome da vez para a diretoria rubro-negra, que conseguiu, então, trabalhar com a paciência, com o seu poderio também, para deixar o Bragantino ali de uma forma até mais maleável, né? Claro que também essa mudança de postura do Bragantino teve relação com o Léo Ortiz, que abriu partes de acordos ali, de direitos financeiros que ele tinha com o Bragantino para tentar facilitar essa negociação. Então, o esforço do jogador valeu a pena, a paciência do Flamengo também, para conseguir esse jogo de cintura com o Bragantino, e agora o clube já encaminha a contratação do zagueiro, tá? A tendência é que seja oficializado aí já nesses próximos dias. O Flamengo também já tem uma certa pressa, ainda bem, né? Que já tem uma certa pressa em fechar essa negociação, uma negociação que vem aí desde o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, então estamos falando de dezembro, janeiro todo, agora início de fevereiro, mas Flamengo e Bragantino, enfim, se acertaram quanto ao denominador comum, tá? Esse valor ainda não foi revelado, a gente sabe que o Bragantino, o último movimento do Bragantino dava indícios de que ele aceitaria já ali uma proposta por volta de 8,5 milhões de euros, né? O Flamengo, com Mauro César, na nossa live da S1 Live, afirmou que o Flamengo tinha feito uma proposta de 6 milhões com mais por metas, mais 1 milhão por metas. Então, daria no total 7 milhões de euros na negociação. E aí a gente sabe que pode, nesse acordo, ou o Flamengo pode ter aumentado um pouquinho mais, ou o Bragantino acabou cedendo, nós ainda não temos os valores, mas o fato é que o Flamengo está cada vez mais próximo de anunciar oficialmente Léo Ortiz, depois de toda essa novela. Então, nação, segura só mais um pouquinho o grito, só mais um pouquinho, que estamos na fase do quase, tá? Vai acontecer, tá bom? Bom, por fim, falaremos aí de um nome bem popular nas redes sociais, tá? Falaremos de Igor Coronado, que foi um jogador que, a partir do momento em que foi noticiada já a sua possibilidade de rescisão de contrato lá na Arábia Saudita, dominou as redes sociais, né? Vários torcedores do Flamengo se mobilizaram para fazer campanhas pela vinda do jogador, um jogador que eles entendem que é muito interessante, é uma oportunidade de mercado, então fizeram uma pressão nas redes sociais para os dirigentes rubro-negros. Essa pressão, de certa forma, deu um resultado, porque um membro da comissão técnica do Flamengo, segundo informações da Raíza Simplício, um membro da comissão técnica do Flamengo, né, do Tite, entrou em contato direto com o Igor Coronado, tá? Então conversou com ele, procurou saber se o atleta estaria interessado, das características do atleta, teve seu contato direto com o jogador, e um dirigente do Flamengo também fez consultas para entender os valores de uma possível negociação, tá? Então, aconteceu uma sondagem do Flamengo por parte do Flamengo em relação ao Igor Coronado.
mas não foi aberta qualquer negociação, tá? Não saiu da sondagem ainda, o Flamengo só mapeou, procurou entender tudo que envolvia e ainda não fez, pelo menos por hora, qualquer movimento para contar com o jogador, para abrir um negócio pelo jogador. E aí o que nós temos também, por outro lado, que a Raíza divulgou, é uma aspa do empresário, do Igor, né, negando, desmentindo as notícias que o jogador teria sido oferecido ao Flamengo. Nós tivemos aí algumas notícias circulando nas redes sociais, né, nos últimos dias, de que o jogador teria sido oferecido ao Flamengo em mais de uma ocasião. Segundo o empresário, a versão do empresário, isso é mentira. Eu até trouxe a aspa aqui divulgada pela Raíza, né, que vocês também vivem acostumados, vivem pedindo por ela aqui na S1 Live, acompanhavam bastante em lives aqui. É o seguinte, ó, aspas. Nós nunca oferecemos o Igor ao Flamengo. Nunca falamos com ninguém do Flamengo. Apenas minha mãe, Deise Brandino, e eu, Rafael Brandino, temos autorização para falar em nome do Igor. E nós não autorizamos ninguém a oferecer ou a negociar Igor Coronado. Essas notícias de que ele foi oferecido, de que está sendo oferecido insistentemente, nos causou muita estranheza. Fecha aspas. Então, não houve, pelo menos segundo a versão do empresário, né, do jogador, qualquer movimento em relação ao jogador para o Flamengo, de ser oferecido ao Flamengo. Mas houve uma sondagem do rubro-negro que também não foi para frente, pelo menos nesse primeiro momento. Beleza? Essa situação do Igor Coronado que vocês também perguntam muito, né? Um jogador de muito apelo aí nas redes sociais, de muito carinho dos torcedores também. Tem muito torcedor que acha que é uma baita oportunidade que o Flamengo deveria abraçar e contar com esse jogador, mas a gente também imagina que os valores devam ser altos, né? Até porque estamos falando de um jogador que neste momento atua, né? Que atuou na Arábia, que tem vínculo na Arábia Saudita. Bom, por hoje é isso. Amanhã, às 7 horas da manhã, meu parceiro Jonas Stelman, que vocês já bem sabem, 11 horas da manhã, live para falarmos muito do clássico, né, Flamengo-Botafogo, e à noite, o jogaço, né, esperamos que dessa vez com a vitória, Flamengo, primeiro jogo do Flamengo como mandante no Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo às 9h30 da noite, e qualquer informação sobre esse jogo, vocês sabem que podem acompanhar aqui com a gente, porque aqui é Flamengo 24 horas.